hoje eu vou ensinar para vocês como que faz para integrar o N8N, no meu caso aqui eu estou usando local, mas você pode usar uma versão que esteja numa VPS ou que esteja na nuvem, configurar ele dentro do seu LM Studio e fazer com que ele crie para você os fluxos que nem eu fiz aqui, ó. Ele criou um fluxozinho, peguei logo o errado, esse aqui, ó, criou um fluxozinho para mim, de acordo com tudo que eu pedi, ele vai estar trabalhando como um agente. Isso funciona também dentro dos CLIs de um Cloud Code, de um Codex, mas hoje eu vou ensinar vocês utilizando o LM Studio para a gente usar com uma IA local. E aí ela vai criar todo o seu workflow para você. Eu sei que o N8N tá batido, ninguém mais fala sobre essa revolução da internet que foi o N8N, mas eu achei interessante, porque tem muito projeto que eu utilizo o N8N, às vezes de alguns clientes que eu atendo, eles têm N8N, e aí você consegue fazer manutenção e pedir pro seu agente criar tudo isso para você, somente trocando ideia com ele aqui no LM Studio. No caso, eu fiz alguns testes utilizando o Gemma 4 de 26 bilhões de parâmetros, sendo 4 ativos. Fiz um teste com o Gemma 4, o bem pequenininho, o E4B, e eu vou falar para vocês o que aconteceu. Usei uma versão quantizada do Slut, do QN 3.6. Funcionou, tá? Ela é Q1, ela é bem quantizada, e usei a versão do QN 3.6 de 27 bilhões, não, de 27 não, de 35 bilhões de parâmetros, sendo 3 ativos, mas aí do QN mesmo, em Q4, não tá tão quantizado assim, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de deixar um like, isso é extremamente importante pro Didiquinho, assim como o seu comentário e o seu hype. Comentar me ajuda bastante a propagar a palavra do Didico.ia. E bora pro vídeo, vamos sem enrolação. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, ter o LM Studio instalado, tem vídeo aqui no canal ensinando como que instala, configura, faz download das suas LMs, dá uma olhada aqui no canal, se vocês quiserem me pedem nos comentários que eu mando para vocês o link. Vou deixar o link também das LMs que eu utilizei dentro do LM Studio, mas é bem simples, você vai entrar aqui no LM Studio, vai vir aqui no robozinho e vai digitar aqui o nome delas, as que eu vou deixar na descrição, mas também se não tiver na descrição, pede para mim nos comentários que eu mando para vocês. Beleza. Tá com o LM Studio configurado, o que a gente precisa fazer é instalar o nosso querido N8N local, aqui pra gente usar no Vasco, de graça, né? Mas o ideal é que esse N8N esteja numa nuvem da vida, numa VPS. Por quê? Porque ele vai ficar fazendo ações sem parar, né? Fazendo requisições e tal. Vai ter agendamento. E no meu caso aqui, eu desligo meu PC na hora que eu não tô mais usando ele. Então, ele vai parar de funcionar. Vai funcionar só quando eu tiver com ele aqui. Mas para mostrar aqui no vídeo, fica bem mais simples instalar ele localmente. Caso você tenha uma maquininha também, se quiser fazer um servidor, dá pra você instalar ele localmente. A gente vai usar aqui o GitHub do próprio N8N. E aí o comando é bem simples, tá? Esse comando aqui, o npx N8N. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir um terminalzinho. E aí você vai dar colar aqui o nosso comando. Feito isso, no meu caso ele já está rodando aqui, mas ele vai baixar as dependências e vai fazer a instalação. Depois disso, ele já vai subir para você o servidor, tá? Beleza, tá com o N8N instalado, você vai fazer as configurações lá de criar uma conta, colocar seu e-mail, falar que é para você, somente né, uma corporação. Por quê? Porque existe um N8N pago também, pela própria empresa que criou o N8N. Então, mas a gente vai usar a versão da comunidade, que é essa aqui que a gente está instalando. E na versão da comunidade, agora tem uma parada, se você vir aqui em Settings e for em Instância, Level de Instância MCP, aqui você consegue já criar uma instância de MCP que você conecta com os seus agentes, seja no Cloud Code, no Codex, no Gemini, usando ali o Antigravity, dá para fazer com todos eles. Hoje eu vou estar ensinando como fazer com o LM Studio, mas caso você fale assim, eu queria que meu agente fizesse, tem um agentezinho local, me fala aí nos comentários qual que é o agente que você está usando, que eu ensino vocês a configurar, mas configurar o MCP é uma coisa bem simples, ainda mais para quem trabalha com agente. Deu um enable aqui, você vai em Connections Details, e aí eu tenho o acesso com token aqui na lateral. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. É que eu acho que eu tô bem em cima, só um minutinho. Beleza, não tô mais em cima. Vai aparecer esse aqui, o Connection Details, a gente vai copiar essa parte aqui, ó, da configuração do JSON. A gente vai copiar, no caso, daria para copiar tudo, tá? Se dá um copy aqui geral, porque a gente vai ter que colocar isso lá no nosso LM Studio. Se a gente for aqui em cima nas nossas conversas, na lateral eu tenho as ferramentas. E eu posso instalar uma ferramenta nova. E aí nisso vai aparecer um mcp.json para a gente configurar. No meu caso, eu já tinha aqui um playwright, que é para fazer navegação com
para a gente poder fazer uma navegação, então eu vou configurar ele aqui dentro. Se você não tiver nada, você só vai dar um Ctrl C e vai colar aqui e salvar. Mas como a gente já tem, no caso aqui o Playwright é 1, aí você vai botar uma vírgulazinha e colocar o seu N8N-MCP, que daí você copiaria só essa partezinha aqui, ó, chablauzinho, e aí colocaria dentro das chavetas do JSON. Outra coisa que você vai ter que fazer, se você viu aqui, é colocar o seu token, que vai estar aqui escrito. Então o que você vai fazer? Volta lá no seu N8N e copia a chave token. Se eu gerar aqui, ele vai mudar a minha chave de token de acesso, mas se você faz a primeira vez, vai aparecer o botãozinho para você copiar, copiou, joga que nem eu joguei aqui, ó, essa chave gigantesca. Feito isso, aí é só começar a brincadeira. Por quê? Porque já vai estar configurado o seu MCP do N8N. Você vai vir nas conversinhas, no meu caso eu já fiz algumas, que são as que eu vou mostrar para vocês, e eu comecei testando. Outro ponto extremamente importante. Aqui em cima você tem que carregar a sua LM para o chat. Então, eu carreguei as minhas LMs. Aqui eu vou deixar o do Gemma, que foi o último. E aí aqui tá a minha configuraçãozinha do Gemma, só que no Gemma eu deixo em 128K de... aqui, 128K de contexto, tá? Porque se eu jogo muito, ele estoura, porque a minha placa de vídeo é uma 5090. Para mim rodar ele completão, ele estoura a minha... Acho que vai dar, na verdade, quase no talo ali, para usar a VRAM da minha placa. Se ele estoura um pouco, ele usa as minhas memórias DDR5. Então ele passa a utilizar e acaba ficando um pouquinho mais lento. Mas usando 128K de contexto, pro N8N ele funciona tranquilaço, tá? Beleza, quais foram os meus testes? Eu fiz o teste aqui com o QAM, o de 35 bilhões de parâmetros, vamos voltar aqui, que é o da própria QAM. Deixa eu mostrar para vocês. É o 3.6 de 35 bilhões de parâmetros e 3 bilhões ativos. Ele é mais rápido, eu deixei com contexto no talo. Ele, para mim, aqui consome 24 GB de VRAM. Se tiver uma 3090, dá para rodar. Se você tiver placas... tem que ser a série 90, né? 4090, 5090. A 3090 dá para você rodar essa LLM aqui no talo, tá? No meu caso aqui eu quantizei a parte de contexto em Q8 para não perder muito, mas ele rodou legal e ele criou para mim aqui, vamos ver aqui o que eu mandei. Vamos aqui em cima, que eu falei, ó, cria um fluxo onde eu busco conteúdo na internet sobre IA, analiso com IA o que pode ser interessante e mando pro meu Telegram as novidades. E ele criou bonitinho, mano. Vou mostrar para vocês aqui. Foi esse aqui, ó. Ele criou um schedule, criou uma análise de IA, fez uma conexão aqui que seria com o OpenAI, mas eu posso pedir para ele modificar e colocar como uma conexão com o LM local. Pegou a API do Google Search e criou aqui. A única coisa que ele não colocou para mim são os endpoints, né, os tokens, que aí você teria que clicar aqui e dar um setar as suas credenciais. Dá para você passar isso pelo agente, ele coloca para você, mas a base aqui, como é para mostrar rapidinho, se vocês quiserem mais para frente, eu faço mais alguns outros exemplos. Ele criou sem erro nenhum, tá? Tipo, ele criou muito rápido, de boa. Aí eu usei uma versão quantizada pelo Unslush, e ela é uma versão que cai pela metade o valor, ela é bem quantizada, é Q1. E ela é mais leve, então se você tem uma placa aí de até 16 GB de VRAM, ela vai rodar legal. É a mesma que o EN 3.6, de 35 bilhões de parâmetros, tudo bonitinho, e ela criou. Só que ela deu uma despirocada, cadê? Deixa eu dar uma olhada se é essa daqui. É essa daqui. O que aconteceu? Ela começou a criar, e muito provavelmente pela quantização, ela foi tentando criar o workflow, e ela tava dando erro. Só que na hora que você olhava aqui dentro do QAM, ele foi criando, ó, ele criou vários. Criou até o completo aqui e tal. Deixa eu dar um menos um aqui, que eu tinha botado o nome bonitinho do lado. Ela foi criando, aqui ela criou o final, mas anteriormente ela foi criando outros vários, tá? E eu também pedi quase a mesma coisa. Falei, ó, cria um fluxo dentro do N8N chamado de .ia. A ideia é que todos os dias de manhã e de tarde ela entre no meu e-mail do Gmail, liste os meus e-mails, verifique a lista que tem, eu recebo alguns e-mails de colaboração, passe para uma IA local onde ela analisa, responde o e-mail e vê se vale ou não a pena o conteúdo para o meu canal. Responda o e-mail e me informe no Telegram com o resumo do e-mail e a resposta que ela deu, com o valor da proposta e o que ela tem que fazer se estiver dentro dos parâmetros, que é acima de $50 que eu coloquei aqui para ela. Ela fez bonitinho, criou, só que ela deu esses erros, né? Então, todos esses outros aqui anteriores, eu vou ter que dar uma arquivada neles. Cadê? Eu vim aqui, seleciono e mando arquivar
porque deu ruim, e ela criou no final, é esse aqui, e eu vou te falar que funcionou legalzinho, ele fez aqui todo o workflow. De novo, precisa colocar aqui os tokens, tanto do Telegram, quanto do meu e-mail do Gmail, mas ela trouxe todos os nós certinhos, funcionando legalzão. Aí eu falei, pô, vou pedir para fazer com o Gemma, mas eu vou pedir para fazer com o Gemma de 4 bilhões de parâmetros, né? E foi o seguinte, não rolou, tá? Não rolou. Por quê? Essas LLMs pequenininhas, para rodar numa placa aí de 8 GB de VRAM, de 6, elas têm muito problema de utilizar ferramentas. Então, se às vezes você pede para ela usar uma ferramenta de navegação, ela não consegue. Você pede para usar, no caso, o nosso MCP aqui que a gente conectou do N8N, ela não consegue. E eu fui falando, ó, faz para mim, ela não fez. Porém, ela criou para mim o arquivo de JSON, e ela também me criou aqui o passo a passo de como fazer, porque ela não estava conseguindo conectar. Então, saiba que se você for usar com uma LLM pequenininha, para usar essa ferramenta, ela vai cagar. Isso para rodar local, né? Porque se for usar qualquer API de conexão, ela vai responder muito melhor por causa do tamanho, de contexto e tudo mais, e a habilidade de mexer com ferramentas. Por último, eu fiz um teste com o Gemma de 26 bilhões de parâmetros, sendo 4 ativos. E ele ficou aqui para mim, deixa eu mostrar para vocês, ele tá com 128K de contexto, e deixa eu ver aqui o quanto que ele consumiu para mim de memória RAM, né? Ele no total tem 18, mas com 128 aqui, ele consome em média ali de 26 GB de VRAM. Ah, eu tenho uma placa de 16. Mano, dá para você tentar ir quantizando aqui, ó, o contexto, que o que vai pesar é o contexto. Ela bota num Q5, ele já dá uma boa baixada e tal. Vai tentando quantizar o máximo que você puder. Só que lembra, quanto mais quantizado, provavelmente a resposta vai sair mais cagada, tá? Mas dá para você quantizar dessa forma. Eu deixo aqui eu normalmente peço para usar Q8, mas você precisa de uma placa aí de pelo menos uns 20 GB. Aí eu acho que entra de novo naquela parada de ser as séries 90, né? 3090, 4090, 5090. Uma 3090, ela é excelente, tá? Para começar a brincar com LMs locais e deixar de gastar essa grana. Basicamente, é isso, funcionou. Deixa eu mostrar para vocês aqui o bot do Gemma, né? O do Gemma foi bem simples, eu pedi para ele o seguinte, cadê? Eu falei assim, ó, cria um fluxo onde eu busco dentro de uma API de notícias que eu tenho aqui, de notícias tech sobre A, as últimas notícias dos últimos 10 dias sobre A que estão bombando. Pega o link, o resumo, o título e manda no meu Telegram todos os dias de manhã. E ele criou aqui, ó, uma schedule, né, para poder fazer a rotina de manhã. Ele dá um get nessa API, ele formata a API e automaticamente manda aqui para mim. Se eu tentar rodar esse, vamos ver se ele tá pegando com get. Trouxe com get, bonitinho. Deixa eu ver se o próximo etapa ele vai filtrar bonitinho também. Não filtrou legal. Por quê? Porque tá vindo um HTML. Não tá vindo um JSON. Mas aí é questão de você ir batendo aqui e ver a questão da API. Realmente tá vindo um HTMLzão bonitinho. Teria que mudar esse get aqui. Mas assim, a lógica tá pronta. Aí no caso era mudar aqui a API de notícias que não trouxe. Deixa eu até ver essa API de notícia. E jogar ela aqui para ver o que ela me traz. Ah, ela tá trazendo HTMLzão, não tá trazendo um JSON. Deixa eu pedir aqui uma outra. Cadê? Não tá trazendo um JSON. De puxar, preciso que venha em JSON. Eu achei aqui uma nova, eu achei não, né? O ChatGPT me mandou uma nova aqui. Eu usei ela dentro do nosso workflow aqui do N8N, passei a mudança pro Gemma, né? Pro Gemma 4, e ele foi lá e atualizou e funcionou agora bonitinho. Ele trouxe tudo bonitinho, arrumado, para só agora disparar pro nosso Telegram. E aí teria que fazer aqui a conexão com o meu Telegram. Basicamente é isso, funciona muito bem, ajuda, lógico, isso aqui são fluxos muito simples, mas se você tá fazendo um projeto com fluxos muito maiores e tal, isso aqui te ganha muito tempo, porque ele já traz toda a estrutura para você e você só senta o dedo na parte da programação, até mesmo na programação, você pode pedir tudo pro seu agentezinho fazer tudo local. Se vocês quiserem que eu traga isso de forma de usar isso com Cloud Code, com Codex, com o Gemini, através do Antigravity, me fala que eu trago aqui para vocês no canal. Sei
sei que o N8N já tá defasado, mas eu sei que tem muita gente que ainda utiliza para projetos, então isso aqui é uma grande mão na roda. E eu acho que vale a pena compartilhar esse conteúdo. Agora me conta aí nos comentários o que você achou, se você já sabia dessa forma de você juntar ali o seu agente para criar os seus workflows dentro do N8N. Coloca aí nos comentários, seu comentário me ajuda demais. Não se esqueça de me seguir aqui nas outras redes sociais, em todas elas eu sou didico.ia. E faça parte do nosso grupo do Telegram, tá? A gente sempre se ajuda, caso ficou alguma dúvida, me chama lá que eu ajudo todo mundo, assim como ajudo aqui também o pessoal nos comentários, eu sempre respondo vocês da melhor forma possível. Cogite ser membro do Didico.ia, isso ajuda demais eu a continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Eu acho que é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!